Está no ar, no Divã do Gikovati. Como sempre, eu começo falando de algum assunto que, na realidade, é quase sempre extraído de algum e-mail mais genérico que eu recebo aqui entre os quase 200 e-mails que a gente recebe todo mês. Então, o tema hoje é sobre o que fazer com os desejos de vingança que acontecem quando a gente se sente agredido. Se a gente deve reprimir esses desejos, o que fazer com esta raiva, com esse desejo de vingança que acontece quando a gente é agredido. A primeira coisa para falar sobre esse assunto tem a ver com o fato de que a gente sempre sente raiva quando é agredido. É muito difícil imaginar um ser humano real ter docilidade suficiente para ser agredido, magoado, humilhado e realmente não padecer de nenhum tipo de desconforto interno. A raiva que se sente pode levar algumas pessoas a reagir mais ou menos intensamente ou mais ou menos violentamente na hora mesmo em que a pessoa sofre aquela agressão. A raiva pode também ser controlada, às vezes até demais, o indivíduo fingir que nem sentiu o golpe, fingir que não, ficar totalmente neutro diante daquela violência ou daquela agressão. Outras vezes, o indivíduo tem uma resposta intermediária, que muitas vezes talvez seja o mais adequado. Quer dizer, o indivíduo manifesta a sua revolta, a sua indignação, mas não reagindo de uma forma excessivamente grosseira, nem por demais violenta, e nem ficando quieto e fazendo de conta que não está sentindo nada. A diferença está na reação, porque a sensação interna, todo mundo tem a mesma. Quando o indivíduo é agredido, fica magoado, por dentro sente a raiva igualzinho, se sente humilhado, se sente incomodado, exatamente como todo mundo. A única diferença é na forma como reage. E essa diferença também não define grau de intensidade ou intensidade daquilo que o indivíduo sentiu. O indivíduo pode reagir explosivamente e outro reagir discretamente. Outro até ficar quieto, não quer dizer que aquele que ficou quieto sentiu menos desconforto e o mais explosivo é mesmo o mais sensível, é aquele que agiu, vamos dizer assim, dessa forma porque é mais violento ou porque tem uma emotividade maior. E sim porque é uma pessoa mais descontrolada, não é? O que fazer exatamente com essa sensação que a gente obrigatoriamente tem dentro depende, inclusive, de reflexões de ordem moral e religiosa que são do foro íntimo e do gosto e da maneira de ser e de pensar de cada pessoa e de cada grupo religioso também, né? Vai desde da filosofia do olho por olho, dente por dente, ou seja, o indivíduo deve reagir na mesma moeda e devolver na mesma moeda que recebeu, ou então até o extremo oposto, que é a ideia cristã de você nunca reagir e sempre oferecer a outra face. Então, a maneira como cada pessoa vai reagir e tentar digerir esse desconforto e essa humilhação varia de caso para caso e varia conforme a reflexão filosófica. Agora, o que é fato é que nós, os mortais, todos sentimos uma vontade de vingança. Quer dizer, o desejo de vingança existe em todo mundo, mesmo naqueles que não reagem, mesmo naqueles que aparentemente seriam do grupo que estaria mostrando a outra face. Mas, na realidade, sempre existe um desejo de vingança, sim. É um desejo legítimo. O problema é o que a gente vai fazer com esse desejo. Se nós vamos agir de acordo com o desejo de vingança, ou seja, se nós vamos realmente atuar de acordo com esse desejo, ou se nós vamos simplesmente sentir o desejo, deixar barato e tentar mais ou menos rapidamente nos livrar deste tipo de desconforto e de sensação desagradável que possa estar presente dentro de nós. Então, o mais importante mesmo é a gente saber que tem esse desejo de vingança. A gente pode simplesmente torcer para que o outro se dê mal, isso é quase universal. É muito difícil a gente dizer que efetivamente torce para que se dê bem aquele que é mais, vamos dizer, grosseiro, ou que de alguma maneira se tornou nosso inimigo por força de ter agido de uma maneira humilhante em relação a nós. A gente pode não fazer nada, e talvez seja até o mais sábio, não é? Não reagir com violência à violência. Porém, sentir mágoa, sentir ressentimento, ter o desejo de vingança e de alguma maneira torcer para que o outro não se dê tão bem na vida, eu acho que é um desejo legítimo, quase que usual em
em praticamente todas as pessoas, inclusive naquelas pessoas que são as pessoas do bem. É muito raro o indivíduo realmente ultrapassar isto completamente e deixar totalmente por aí e deixar totalmente barato aquilo que acontece. Agora, agir em retaliação com violência mesmo, definitivamente não é uma coisa legal. Muito bem. Então, esta é a primeira observação do dia. Já temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Eu gostaria de não me identificar. Pois não, só dá um palpite, um nome qualquer, só para a gente poder conversar. Maria. Maria, pois então. Então, doutor Dicovati, após o falecimento do meu pai, que foi em 2004, né, tivemos problemas familiares, né, e eu ainda aguentei e suportei, né, mas depois de 2 anos, eu comecei a ter muita tristeza, eu não dormia, eu só chorava, e não conseguia mais sair de casa, não achar graça, diversão em nada. Aí eu comecei a tentar tomar alguns medicamentos e eu tentei suicídio. Sim. Aí depois eu... Quantos anos você tem, Maria? Eu tenho 39 agora. Tentou o suicídio de que forma? Tomando medicamento. Que medicamento? Denil. Sei. Em quantidade grande? 40 comprimidos, Sei. acho que de 20 miligramas na Sei. época. E eu sou casada, não tenho filhos, e então eu não sei se eu não consegui responder de acordo com a família, né, com a perda do meu pai. Eu senti assim que eles foram agressivos verbalmente, não me senti acolhida, né, e eu tive que acolher minha mãe, e minha mãe até outro dia estava em casa ainda dormindo. Agora que eu acabei tendo uma pequena assim, desavença com ela, eu que acabei sendo agressiva, né? Sim. Eu não sei se foi de uma forma também violenta ou até de vingança, porque eu suportei dela também muito desaforo. Ela Mas, foi Maria, me diga uma coisa. Você tentou suicídio em que momento? Em que época? Quanto tempo atrás? Acho que Então, logo depois de uns 2 anos, né, que meu pai faleceu. E agora tem quanto tempo que ele faleceu? Então, ele faleceu em 2004, vai fazer 5 anos. Sim. E esse problema com a sua mãe continua até agora? Então, agora que ela saiu de casa, assim, que ela não está vindo mais em casa, ela vinha para dormir. Sim. Agora, esse dia, não faz nenhuma semana, ela simplesmente não veio mais, né? Eu que entrei em contato com ela e ela ela está indiferente. Ela não conversa, até falei para ela, achei que a mãe vinha para casa pra gente conversar a respeito, né, porque eu estourei, eu falei, a gente também tem um limite, né. Me diga uma coisa, dessa depressão, dessa vontade de se matar, passou isso aí? Melhorou? Ah, doutor Dicovati, eu ainda às vezes até penso, já tá menos, né, eu tomo ainda vários medicamentos, está bem menos esses pensamentos, né? Mas até outro dia era bem mais frequente. Sim. E a principal razão é o problema com a sua mãe? Tem algum outro problema também? Então, meu marido, nós somos casados há 13 anos, a gente não tem filhos, eu tenho também esse pensamento de mãe, que a idade vai chegando, talvez eu não tenha possibilidade de ser mãe. E ele também trabalha no serviço um pouco, né? Assim, ele é investigador de polícia. Então, tem um pouco de agressividade também, essa preocupação, né? E a gente fica um pouco sozinha, né? Até mais, né? Tempo sozinha e eu sinto essa tristeza, essa angústia. Às vezes bate, assim, sabe? Aquela angústia, muita tristeza. E eu não sei da onde que vem. É uma dor no peito. Então, Maria, pelo jeito como você está falando, parece que realmente... O mais relevante aí é que essa tristeza faz parte de um quadro depressivo que tem base mesmo, pode ter sido desencadeado pela morte do seu pai, os problemas familiares que possam ter ocorrido, mas basicamente parece que tem uma base química, quer dizer, você tem lá alguma predisposição, alguma facilidade para ter esse quadro depressivo e esse quadro então vem, vamos dizer, com idas e vindas, melhoras e pioras, tirando um pouco do gosto e da graça de viver. Os problemas que você fala, tanto no casamento quanto nas relações familiares, existem, mas não me parecem gravíssimos. Então, a impressão que me dá é que, vamos dizer, o seu estado de alma é que é a maior variável e a coisa mais complicada. Eu penso que talvez seja interessante realmente insistir no uso de medicações antidepressivas adequadas, porque é por aí que você vai
conseguir se safar. É evidente também que as tentativas de suicídio têm que ser tratadas com muita cautela. Você tem que ter um pouco mais de realismo em relação a esse aspecto e saber que isso é uma política e uma postura que talvez não caiba a gente decidir. Quer dizer, quem nos pôs aqui, de alguma maneira, quando for a hora, que nos tire. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail do João Carlos, que nos escreveu o seguinte: doutor, tenho um casamento de 20 anos que não vai bem há tempos. Trabalho muito e minha mulher não faz nada, nem em casa e nem trabalha fora. Não faz um cafezinho sequer. Já foi viciada em bingo, achando que ajudava na economia doméstica. Já foi obesa, mas passou por cirurgia. Nos últimos tempos fica bêbada diariamente. Minha mulher já ameaçou a mim e a meus filhos com uma faca. Atualmente quer me extorquir para conseguir uma cirurgia plástica. Ela diz que vai à polícia para me denunciar por abuso sexual contra a filha de uma recepcionista que tive há muito tempo, alegando ter um vídeo como prova. Falei para ela que iríamos juntos à polícia para esclarecermos tal fato e ela recuou. Sofro de depressão e tenho vontade de morrer. Sei que devo me separar dela, mas fico receoso, não sei bem porquê. O que faço? Então, João Carlos, eu acho que você tem que saber muito bem por que você tem medo de se separar da sua mulher. Vai ser uma separação difícil, complicado, porque este tipo de temperamento, este tipo de personalidade, agressiva, estourada, folgada, obviamente egoísta, que quer todos os benefícios e não quer nenhuma dureza, nenhuma dificuldade, que é ao mesmo tempo todo descontrolado, porque já foi obeso, agora está bebendo muito, etc., é uma pessoa que na hora da separação vai dar trabalho. Mas nem por isso também cabe você se acovardar, não é? E ficar aí deprimido com vontade de morrer. Tem que tomar as providências. Você sabe que essas pessoas, como a sua esposa, são como são, em parte, em decorrência de uma atitude provavelmente excessivamente tolerante da sua parte. Quer dizer, às vezes a pessoa vê muito bem os defeitos da outra pessoa, mas não vê que elas são uma espécie de encaixe. Quer dizer, como é que você fica 20 anos casado com uma pessoa com essas características tão diferentes das suas, uma pessoa que nem um cafezinho faz, que não cuida direito das suas responsabilidades, dos seus afazeres, que tem essa agressividade, que mente, que ameaça com vídeos que não existem, chantageia para para obter benefício da cirurgia plástica. Você é corresponsável, quer dizer, a atitude correta é com medo, sem medo, com dificuldade, com o medo que for, tem que tomar a providência de se separar. Evidentemente, esperando, sim, confusão na hora. E, portanto, eu sugiro que você busque, sim, um advogado bastante competente e que venha a dar respaldo para você e para os seus filhos neste processo de separação. Mas, tem que haver firmeza da sua parte, porque toda a indolência sua reforça a pior parte da alma da sua mulher. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui já mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Roberto, doutor. Pois não, Roberto. Bom, boa noite, né? Boa noite. Eu tenho 34 anos, né? Sou separado há uns 4 anos. Tenho 2 filhos e hoje eu moro com a minha mãe, né? E o grande problema, assim, depois dos 20 anos, 24 anos, é que eu tenho transtorno bipolar, né? E até detectar isso foi muito complicado. Detectei só quando a minha mãe, que também foi internada, ela surtou, né? Teve um surto assim, de qual tipo? De euforia ou de depressão? De euforia. Ela teve 2 vezes surto. Uma de euforia, que foi a primeira vez que foi assustador, ninguém sabia, né? Sim. E depois de depressão. E você também já teve surto forte, Roberto? Não, nunca tive surto. Meu maior problema é a depressão. Assim, eu trato, né, com psiquiatra, tomo lítio, tomo Lamitor, e agora o tratamento está fazendo efeito. Primeiro a medicação acertou. Maravilha. Então eu estou conseguindo, né, quando eu entro em depressão, eu consigo sair da cama, consigo, né, meio que trancos e barrancos, mas consigo reagir. Sei. Não fico 1, 2 semanas em cima da cama. Sei. Agora, o grande problema aí é a convivência minha com a minha mãe. Tá sendo complicado, porque já era complicado.
Porque ela entra em depressão, eu também entro, e os dois ficam naquele negócio de nem... porque dá até sentimento de raiva, né? E ficam sem se falar 2 semanas, e eu hoje, como eu estou bem, eu tento um pouco de aproximação com ela e não tem jeito, fica inviável. Mas, Roberto, se você está bem, você também tem entendimento para saber que se ela está mais depressiva, ou se ela tem essa natureza mais depressiva, muitas vezes o deprimido não tem vontade de conversar mesmo, né? Então teria que aprender a deixar ela quietinha. Não, eu deixo, doutor, até deixo, né? O grande problema é que ela insulta, por exemplo, meu filho vai lá em casa, que é o apartamento que eu morava, né, com a minha ex-mulher, é do lado, assim, né? É no mesmo condomínio. Então, vira e mexe, ele vai lá para me ver, pra gente assistir jogo, alguma coisa desse tipo. E ele vai lá e ela maltrata ele. Né? Então, mas, Roberto, aí já vamos deixar claro que isso não tem nada a ver com a doença bipolar, né? Isso já é um pouco de enjoamento da parte dela, né? Não pode tudo correr por conta da doença, né? Eu também acho. Então eu acho assim. Porque eu não sou mal educado com ninguém. Exatamente. Você pode separar e tem que separar muito bem certas características de personalidade, vamos dizer assim, mais folgada, mais egoísta, mais mandona, mais prepotente, mais mal criada, e a doença bipolar, que são oscilações de humor, mas que não obrigatoriamente determinam esses comportamentos, né? E aí talvez o único jeito mesmo seja você tentar o mais rápido possível um outro lugar para morar, não, Roberto? Exatamente o que eu estou fazendo. Porque realmente não vejo saída para isso, porque para a doença a gente toma remédio. Agora, para falhas deste tipo, ou ela vai se tratar mesmo, provavelmente não vai, né, com ajuda psicológica, ou então você que tem que cuidar da sua vida e ter um espaço legal para poder receber seu filho e poder conviver com os seus amigos de um jeito que não tenha esse tipo de grosseria. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Oi, boa noite. Meu nome é Ana. Pois não, Ana. Eu tenho 26 anos e meu problema é o seguinte. Eu namoro um rapaz há 3 anos. Ele tem 35 anos. Sempre teve muito amor, muito respeito, muito companheirismo na nossa relação. Sim. Ele é bem sucedido na profissão, ele é servidor público federal. E de uns tempos para cá, de 1 ano e meio para cá, ele anda muito insatisfeito e muito indeciso com a vida profissional. Ele reclama de tédio, começa a ter sonhos incompatíveis com a vida que ele desempenha hoje. E nesses sonhos, a maioria das vezes, ele não me inclui. Quando ele começa a falar... Que tipo de sonho, Ana, só para eu ter uma ideia? Então, hoje ele é servidor, de repente ele sonha ir para um país no estrangeiro e não voltar mais, sem fazer nenhum plano em relação a isso. Depois sonha em ser prefeito de uma cidade que viveu na infância. Sonhos que não tem nenhuma relação entre si. Sei. Ele só está enfastiado mesmo com o trabalho que está fazendo. Em relação ao trabalho. E esse tédio gerado pelo trabalho está afetando a nossa vida profissional. Está afetando a nossa vida afetiva, né? E a vida profissional dele. Sim. E afetando a vida afetiva na vida afetiva não tem tédio? Não é muito claro o tédio da vida afetiva. Ele não fala que está entediado com a nossa vida. Para você não está entedioso? Para mim também não. Né? Mas ele chega extremamente cansado, enfastiado, quer dormir o dia inteiro e eu acabo ficando de lado, né? Mesmo com todo o amor e carinho que ele se tem. Sim. Né? E eu não tenho sido uma boa ouvinte em relação a isso. Toda vez que ele comenta esses assuntos, eu fico um pouco nervosa, não quero ouvir, porque sei que ele não tem nenhum plano em relação a isso. Né? E eu estou muito angustiada com toda essa situação. Sim, naturalmente com razão, porque você fica numa situação complicada, porque você não estando incluída nos projetos e planos dele, fica muito difícil de você ser realmente uma boa ouvinte, não é? Para poder ser boa ouvinte, você teria que estar participando do projeto. Por mais desagradável ou esquisito que fosse, teria que ser parte de alguma coisa que fosse incluir você de alguma forma. Na medida em que você não está incluída, que todos os planos dele e toda a conversa de tédio acaba de um jeito ou de outro também transferindo, pelo menos em parte, para a vida sentimental. E
para projetos e propostas de vida que não te incluem, você não tem como ser realmente uma parceira legal para ele, e talvez você tenha que repensar um pouquinho essa relação, porque este seu namorado, por mais legal que seja, parece que ele não aguenta muito uma vida assim mais calma, mais serena, apesar de que organizou a vida dele para este fim, né? Um indivíduo que vai ser servidor público, evidentemente, busca uma vida com estabilidade, com tranquilidade, com serenidade. E ele, pelo jeito, buscou esta vida e agora está meio arrependido. Quando o indivíduo busca uma relação afetiva calma, serena, com uma parceira legal, também busca serenidade. Parece que também, de repente, esse excesso de serenidade está deixando ele muito entristecido e ele sem condição de dar animação ou um pouco mais de alegria e disposição para a vida dele. Então, toma cuidado, bota um pé no freio mesmo e fica, talvez não tão boa ouvinte no sentido de participar, mas também não adianta encrencar com ele. Fica na sua, vamos esperar para ver que bicho vai dar. Muito obrigado pela sua participação. Tem um e-mail aqui do Rui. Doutor Gicovato, tem uma grande amiga minha que gosta de pessoas que sejam dependentes químicas ou apresentem problemas sérios de infância que afetam o comportamento delas até a idade madura. Minha amiga se sente como se fosse a mãe dessas pessoas, se envolve de tal forma que elas a manipulam a ponto de fazê-la perder totalmente o controle sobre si mesma. E o pior é que ela admite isso e se sente atraída por este tipo de comportamento. Mesmo sabendo que é errado estar perto de pessoas problemáticas, ela não quer fazer nada para se afastar. Estou me sentindo na obrigação de fazê-la enxergar que esse não é o caminho para a sua felicidade. O que posso fazer para ajudá-la? Então, Rui, em primeiro lugar, parece que ela já se conscientizou de que esse não é o caminho para a felicidade, mas parece que ela gosta desse tipo de confusão. Esta sua amiga, por exemplo, já não vai viver o tédio que o namorado da Ana estava reclamando aqui, porque ela gosta de viver, pelo jeito, de uma forma perigosa, e gosta de viver perigosamente arrumando parceiros no plano sentimental bastante tumultuados, confusos, e nos quais também ela vai ter que ser a boazinha, generosa, dedicada, maternal. Evidentemente que eu acho que isso tem um ingrediente de vaidade pessoal, tem um ingrediente muito negativo de achar bacana ser o generoso, o forte e o poderoso na relação. Está buscando emoções no lugar errado. Eu acho que o amor é paz, eu acho que o amor é aconchego, eu acho que o amor é harmonia e serenidade. E por isso mesmo o amor é um lugar que não é exatamente aquele onde devem acontecer emoções fortes. O que tem que acontecer, né, no amor é realmente colinho, como a criança pequenininha, né, que busca no aconchego e no acolhimento, vamos dizer assim, do colo materno, a sensação de paz e harmonia. De alguma forma, os amores adultos reproduzem este tipo de busca de aconchego e de serenidade, né? A aventura, se a pessoa quiser ter, vai ter que ter em outras áreas da vida. Essa sua amiga, pelo jeito, busca aventura no plano da vida sentimental. Vai se machucar, vai sofrer e vai sofrer à toa. Então, eu acho que a única coisa que você pode avisar é que amor é paz e não é tumulto e turbulência como ela está gostando de procurar. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. O nome falso é José. José. Doutor, eu tenho 43 anos, me formei em um curso técnico há pouco tempo, comecei a resolver a minha vida profissional, graças a Deus está indo bem e tende a melhorar. Mas a minha questão não é essa, foi exatamente o que você falou no início. Há 11 anos, minha filha nasceu, eu apenas a segurei nas minhas mãos, depois eu vim embora, eu tive que me afastar dos meus filhos. É difícil falar sobre esse assunto, entendeu, doutor? Eu nem converso com as pessoas sobre isso. Mas você veio embora, você saiu de perto dela, é isso? Perfeito, dos meus 2 filhos. Sim. Eles estão no exterior. Sim. Então, você também morava lá e voltou para o Brasil, é isso? Sim, por motivos ilegais. Sim. Aí eu tive que me ausentar e a comunicação nunca foi ajudada. E há mais ou menos de uns 6 anos para cá, a comunicação começou a ficar impossível, difícil, impossível. E o último contato que eu tive não foi dos mais agradáveis com meus filhos. Eles realmente já estão bem... Eles já têm uma ideia formada sobre uma pessoa que eles não conhecem e que os ama. Sim. Então, a minha questão é essa, meio que fazer, né? Porque se eu meto o pé,
faço alguma coisa, pode sobrar para ela, porque o que ela está fazendo eu acredito que não seja totalmente certo. E meus filhos perderiam com isso. Então eu vivo nessa amargura durante 11 anos, sem meio saber o que fazer, né? Sim. E os seus filhos, você acha que são meio que doutrinados pela sua... Eu não sei se é isso ou é medo. Mas medo dela outra vez. Perfeito. Né? Eles Então, não me conhecem. Como é que uma criança vai odiar? E são evangélicos. Como é que uma criança vai odiar uma pessoa que não conhece e que os ama? Sim. Ponto final, independente da religião que eles tivessem. Sim. E essa mãe deles também é brasileira? Sim, senhor. Então. E, quer dizer, ela continuou no país, no exterior? Casou de novo? Não sei, eu não tenho mais contato, senhor. Sim. E também não tem notícia do outro filho? Quer dizer, nenhum dos dois filhos? Não tenho mais. Há mais ou menos uns 6 anos. Sim. Coisa de mais ou menos 1 ano eu consegui entrar em contato com eles, mas como eu lhe disse, meu filho disse, não, para de ligar. O namorado da minha mãe é muito ciumento. Ué, eu não tenho nada a ver com essa situação. Mas eu não quis forçar a barra com ele, porque eu fiquei com medo, como eu te falei, podia ser medo da mãe, medo de alguma reação. Sim. E a minha filha, a priori, foi um assunto super bom pelo telefone. Trocamos MSN, falamos algumas vezes, e a última mensagem que ela me mandou foi bem, leave me alone. Sim. Me, mom and Matt don't need you. Deixe-nos em paz. Eu, mamãe e Matheus não precisamos de você. Então, aqui, José, a situação muito, muito delicada, que realmente é muito difícil de você imaginar qualquer tipo de solução que possa ser conveniente. Isso aqui tem sempre uma posição forte de quem está, vamos dizer assim, com as crianças por perto. Se quiser sabotar a relação das crianças com aquele pai ou mãe que esteja distante, não é difícil. Quer dizer, a pessoa tem esta possibilidade, tem este poder, mais ou menos estabelecido ou instituído, e que se é só mesmo uma questão de firmeza e delicadeza de caráter por parte do cônjuge que tem a guarda dos filhos, que faz com que ele não atrapalhe e até mesmo estimule o convívio dos filhos com o pai que esteja distante. Ainda mais num caso como o seu, em que você está longe e se saiu por razões de legalidade, provavelmente nem mesmo pode voltar com facilidade para aquele lugar. Então, você fica numa situação bem vendido mesmo, quer dizer, não tem outra coisa a fazer senão esperar que o tempo venha a fazer o seu trabalho, ou seja, que os filhos, mais dia menos dia, reconheçam ou sintam a vontade ou o desejo de ir, vamos dizer assim, se reencontrar com a real figura paterna. Depende de como a vida vai andar, isso poderá acontecer. De fato, você tem muito pouco a fazer. E essa coisa de entrar chutando, qualquer que seja o caminho que você encontre para fazer isso, os maiores prejudicados são as crianças. Pelo jeito, você tem essa preocupação com os filhos, e a sua ex-mulher não tem a preocupação com o bem-estar psíquico dos filhos, evidentemente ela tem uma situação vantajosa, porque ela pode induzi-los a ter uma visão negativa de você, sem que eles tenham dados efetivos para isso. Quer dizer, não há o que você possa fazer. Sabe, se você estiver num jogo em que a outra pessoa rouba no jogo, você sempre vai ser perdedor. Não tem como ser diferente. E também não tem como não ter raiva, não tem como não esperar que um dia as coisas virem e que a gente possa imaginar que você tenha condições de um dia conseguir se vingar, sem fazer nada de mal, mas conseguir reverter isto e ganhar, vamos dizer assim, espaço perante seus filhos, espaço esse que vai ser ganho em prejuízo do espaço dela. Vamos torcer para que você seja bem sucedido nessa empreitada no médio prazo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não. Dr. Scovati? Sim, senhor. Eu estou assistindo o senhor ao vivo aqui pela internet. Gosto muito do seu programa, mas hoje resolvi participar. Muito obrigado. Bom, doutor, eu tenho dificuldade de estudar. Quantos anos você tem? Como é que você chama? Meu nome é Eduardo. Eduardo. Tenho 26 anos. E eu entrei na Universidade Federal aqui de Curitiba. Sim.
E fui diagnosticado como transtorno de déficit de atenção, né? Sim. Só que eu ainda não estou tomando medicação, sabe? Mas só que eu tô com medo de tomar, assim, parece que é Ritalina o nome do remédio, né? É um estimulante, porque apesar de que o indivíduo com déficit de atenção é hiperativo, mas parece que esse tipo de estimulante, que é o caso da Ritalina, ele funciona estimulando as zonas que acalmam, que em geral é como se a hiperatividade viesse do fato de que as zonas que acalmam fossem pouco estimuladas. Então, o estimulante, na realidade, acalma. É curioso, mas funciona bem. No caso, então, exatamente isso. No caso, eu não tenho, sabe? É desatento. No então, caso. você é déficit de atenção, mas não é hiperatividade. Não, aí não é Ritalina o mercado. Então, é isso que eu tenho dúvida, sabe? Eu andei lendo na internet, sabe? E parece que não é Ritalina, né? O medicamento. O que eu faço, então, doutor? No caso, eu procuro outro. Não, você vai com calma. Primeiro você teria que experimentar a Ritalina, porque na realidade também não tem que ter tanto medo. Se o médico deu, ele deve ter as razões dele para isso. E você não precisa ter tanto medo, porque evidentemente também não é nenhum medicamento que faça muito mal. Você consegue prestar atenção, por exemplo, em outras coisas que não seja estudo, por exemplo, num filme legal que você está acompanhando? Por pouco tempo, sabe? Aí um jogo de futebol? Eu começo a assistir assim, e de repente minha mente vai, tem devaneios, assim, sabe? Às vezes é uma coisa que eu conversei com alguém, e depois volta pro jogo, pro filme, sabe? Quer dizer, não é só nas coisas de estudo que você tem dificuldade de concentrar. Em outras coisas demora mais, sabe? Mas sempre tem assim uma distração. Sei. Você sabe um pouquinho, Eduardo, todo mundo tem também isso, né? E a gente tem que se esforçar um pouco também para concentrar, né? Às vezes eu quero me concentrar. E às vezes outras coisas, tipo também relaxamento, funciona bem, yoga, meditação, essas coisas que fazem ajuda a pessoa a parar com o pensamento também ajuda, não é? Você pode tentar outros exercícios físicos. Você faz bastante atividade física? Não. Então, tem várias outras coisas que você pode fazer junto e com a medicação. Pode tomar, sim, os remédios que o médico deu e não troca de médico antes de experimentar, não é? Porque, efetivamente, você pode ter benefícios mesmo que não tenha a hiperatividade, né? Pode aumentar a atenção e a concentração, sim, senhor, e você, então, deveria considerar a possibilidade de, além do remédio, de todos os outros tratamentos que pudessem aumentar foco. Yoga, principalmente meditação, que é um negócio que ajuda a parar o pensamento e aprender a domesticar, vamos dizer assim, a atenção e a concentração, através, numa primeira fase, de aprender a parar de vez com todo tipo de pensamento. Então, eu acho que você deve se dedicar, vamos dizer assim, com empenho e seriedade na direção de resolver este déficit, porque isto, se não acontecer, vai atrapalhar muito o seu rendimento hoje escolar, depois o rendimento profissional. Então, cabe, vamos dizer assim, quando a gente tem algum tipo de problema de ordem, vamos dizer assim, física, né, com repercussão psicológica, como é o caso das déficits de atenção, da hiperatividade, ou da doença bipolar, ou do que seja, a gente virá um especialista nisso. Vai dizer, eu vou testar todo o tipo de tratamento, eu vou me empenhar para valer, para que eu consiga, vamos dizer, superar essas dificuldades que eu estou tendo e que podem me atrapalhar muito e que, se eu conseguir superar, eu vou ter avanços muito representativos. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail da Márcia, que nos enviou o seguinte: doutor, tenho 43 anos e sofro muito desde que meu marido fugiu de casa no final de 2005. Fiquei 1 ano sem notícias dele e, como o amava, entrei em depressão. Deixei o trabalho, vendi a casa e mudei de cidade. Tomo medicamentos para depressão, mas sem prescrição. Faz 2 anos que não vou ao médico por não ter condições financeiras. Já tentei parar de tomar o remédio e não consegui. Às vezes ainda sonho com meu marido e acordo angustiada. Será que um dia a tristeza vai passar? Como posso me livrar dos medicamentos? Então, Márcia,
Eu acho que você realmente deve ter tido um choque muito grande com essa fuga do seu marido. Meu marido fugir de casa é uma coisa sempre muito chocante, não é? Agora já são 4 anos, ficou 1 ano sem notícias, amava muito ele, entrou em depressão, entendo tudo isso, deixou tudo, né? Mudou de cidade, mudou de ambiente, mudou de circunstâncias completamente, né? Fez, portanto, uma volta radical na sua vida, talvez com o intuito de fugir de um certo constrangimento, ou até mesmo da vergonha, né, de ter ficado numa situação assim complicada e assim vendida nessa coisa do marido que sai e vai-se embora. De todo modo, acabou, pelo que eu entendi aqui, mesmo tendo vendido a casa, mudado de cidade, acabou por se complicar do ponto de vista, vamos dizer, financeiro, a ponto de não ter condições de fazer um tratamento de modo adequado. Então, eu acho que você tem que se empenhar um pouco mais, no sentido, em primeiro lugar, de buscar forças pessoais e tratar de superar essa adversidade que aconteceu, na realidade, já lá vão 4 anos, não é? E a depressão está muito comprida. Você tem só 43 anos, ainda tem muita vida pela frente, talvez seja o caso de reescrever uma história para você, não é? Ao invés de ficar simplesmente se entristecendo e sem tomar a medicação adequadamente ou sem fazer, vamos dizer, uma revisão médica, tentar acertar um tipo de medicação que fosse efetiva e adequada para você. Então eu acho que sonhar com o marido faz parte do fato de que você travou a sua vida ao invés de buscar algum outro tipo de solução legal para você. Quer dizer, você acabou, então, parando com a vida, ficando totalmente encalhada aí na sua circunstância pessoal, ficou tomando remédio e aí definitivamente acabou, vamos dizer, entrando num círculo vicioso em que a tristeza não passa, sonhar com o marido se reforça cada vez mais e você fica num círculo vicioso onde você sobrevive graças a medicamentos que também não se fazem tão bem, você não consegue ir no médico para saber se os medicamentos são adequados ou não, você fica num círculo vicioso complicado e, evidentemente, tem que sair disso, primeiro e antes de tudo, encontrando um jeito de fazer uma consulta médica correta e eventualmente, revendo os medicamentos para valer. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? No programa do Dr. Gicovati? Sim, senhora. Sou eu que estou falando. Gostaria de, primeiro, me cumprimentar pelo programa. Muito obrigado. Frequentemente eu escuto domingo e acho muito bacana e a gente aprende muita coisa também. Muito obrigado. E, assim, a minha dúvida é que eu conheço uma pessoa há 3 anos e estou rompida com essa pessoa há 5 meses, mas, assim, é um rompimento difícil. Quantos anos você tem? Eu tenho 40. E ele? 53. Sim. E aí o que acontece, assim, toda vez que vem um rompimento por parte dele, sempre acontece, assim, muitas mensagens, muita procura, assim, o que você está precisando, o que quebrou na sua casa, a roupa que eu esqueci, né? Embora ele não fala que é uma procura intencional, mas, assim, me parece que é uma coisa que é difícil ele romper, não só comigo, mas eu vejo também na história de vida das ex-namoradas dele. Ele é solteiro? Bom, ele era, assim, nunca se casou, né? Mas eu soube agora que depois desse rompimento, ele voltou para a ex-mulher. Sei. Mas sempre há contatos por parte dele e é uma coisa difícil, porque eu gosto dessa pessoa, mas eu já estou bem consciente de que eu tenho que partir para outros caminhos. Sei. E é muito difícil você executar aquilo que a sua consciência já mandou dizer para você? Eu acho assim, quando eu estou longe,
eu consigo executar mais facilmente, mas basta talvez uma palavra, um telefonema, uma mensagem, eu vejo que ele desestrutura, né, a minha vida. Por exemplo, eu deixo de fazer as minhas coisas, eu fico extremamente triste, né, eu não fico centrada. Então, acho que até o contato, assim, o menor contato que seja, até uma informação, aquilo me toca. Porque eu não sei, eu tenho falado que é porque eu gosto da pessoa, mas não sei se há algum tipo de dependência, assim, que não seja consciente. É porque, na verdade, gostar explica, mas ao mesmo tempo não justifica que você fique aceitando reaproximações de uma pessoa que, de alguma maneira, você já sabe que não vai levar para lugar nenhum, né? Quer dizer, uma reaproximação que vai terminar num outro afastamento, deixando você com prejuízo neste tempo, deixando você, vamos dizer, pior, entristecida, quer dizer, você não ganha absolutamente nada com essas reaproximações, né? Nessas questões sentimentais, eu acho cada vez mais, e vejo isso repetidamente aqui no programa, a gente tem que agir de uma maneira mais rigorosa, tem que ser mais radical, quer dizer, ou as coisas se encaixam e andam para valer, ou a gente tem que arrumar um jeito de, com rigor, com firmeza, com determinação, romper mesmo, porque ficar levando em banho-maria, indo e vindo, né, tolerando situações intermediárias, tolerando situações que não levam a parte alguma, alimentando esperança de situações que não podem e não devem provocar nenhuma chance, quer dizer, não tem nenhuma chance de vir a acontecer do jeito que a pessoa gostaria. Esse tipo de coisa as pessoas têm que aprender a ser e a agir de uma forma mais radical no que diz respeito às questões sentimentais. Porque aquelas histórias que realmente têm chance de avançar e de evoluir, elas se manifestam com clareza desta forma já desde o início. Quer dizer, quando começa a ficar dessa forma encrencada, lento, vai, não vai, 3 anos, 4 anos, a pessoa rompe, volta, não precisa insistir. É melhor cair fora de uma vez, porque essas histórias não evoluem. Elas ficam encalhadas por anos e entristecendo, prejudicando e atrapalhando o encaminhamento da vida daquela pessoa que está alimentando esperanças ou ilusões indevidamente. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui agora o e-mail da Nelly. Nos escreveu o seguinte: doutor, tenho um filho de 23 anos, acabando o curso de engenharia florestal e quase perfeito, a não ser pelo fato de ser um machista. Não respeita as mulheres de forma geral e é terrível com as namoradas. Ofende, humilha, mesmo estando apaixonado. E depois termina o namoro deixando as moças quebradas. E ele também. Mas logo substitui ficando com outra pessoa. Sei que ele segue o exemplo do pai que já morreu, mas nunca me senti humilhada por meu marido. Meu filho é radical, não consigo conversar com ele e, menos ainda, sugerir uma terapia. Ele é meu filho, tenho de tentar levar de bom jeito, mas não sei o que fazer. Então, Nelly, você veja só, aqui também nós temos uma outra coisa que tem que ser revista. Primeiro, ele muito apaixonado não deve ser, não é? Porque o indivíduo, quando está muito apaixonado, ele é mais respeitoso, não ofende, humilha e agride. Quer dizer, quem humilha e ofende é o tipo machista e o faz em decorrência da raiva que parece ter das mulheres, não é? Esta raiva deriva, pelo jeito também, da inveja que muitos homens têm das mulheres. Quer dizer, todo mundo fala da inveja do pênis, das mulheres que queriam uma situação e uma condição parecida com a dos homens, mas os homens parece que com frequência têm um desejo, uma inveja grande das mulheres, justamente por desejá-las muito intensamente e por perceber que a recíproca não é verdadeira. Então, quando ele termina o namoro deixando as moças quebradas, e ele evidentemente não estava tão apaixonado, e ele tem pelo jeito um gosto em fazer isso, esse gosto agressivo de magoar é forte, e é o freio, a culpa, sentimentos que uma pessoa de alma, vamos dizer assim, mais sofisticada e menos egoísta costuma ter, pelo jeito é mais fraco do que o desejo de vingança contra mulheres em geral e contra aquelas que se transformam nas mulheres especiais, que são as namoradas que passam na frente dele. É evidente que ele não é
vamos dizer assim, um cara tão perfeito ou quase perfeito como você descreve. Esse defeito não é um defeitinho qualquer, é um sinal de que se trata de uma pessoa que tem aí uma boa limitação no sentido de ser um indivíduo com problema grande em relação às mulheres, e mesmo sendo seu filho, eu acho que você deveria ter uma atitude bastante clara de não aprovação e de até meio que rigorosa de desqualificação deste tipo de procedimento, porque não é que tem que tentar levar de bom jeito porque é filho. Na verdade, você pode sim se postar de um jeito bem crítico, porque ele efetivamente tem aí uma conduta bastante agressiva, própria desse machismo, que é sempre manifestação de inveja. O machista é o indivíduo que tem raiva, que deriva da inveja, porque no fundo queria ser desejado do mesmo modo que deseja as mulheres. E na realidade as mulheres não têm o desejo visual tão intenso quanto os homens, e esses meninos têm essa frustração de não serem desejados e parece que não se conformam com isso e reagem desta maneira. Felizmente essas coisas estão se modificando e estão cada vez mais incomuns. Quer dizer, este seu filho já não é a regra, é a exceção. Tomara que ele ainda acabe aprendendo, porque senão vai ser um indivíduo forçosamente infeliz nas suas relações afetivas, o que vai acabar por destruir uma boa parte daquilo que poderia ser a felicidade dele. O Divã do Gicovard tem produção de Diego Matoso e Diego Vega. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.